Graça e paz a todos nós, meus amados e amadas, mais uma vez aqui reunidos estamos. Peçamos perdão ao nosso Deus, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por todas as nossas faltas humanos que somos. Hoje, neste dia 6 de agosto do ano de 2026, vamos no Evangelho de Mateus. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 1 até o 9. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado. Diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, vamos meditar um pouco no Evangelho de hoje. E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz, conforme afirma o versículo 2 do capítulo 17 do livro de Mateus. Vejamos que talvez alguém já tenha passado por uma situação meio parecida, né? Porque Jesus era Deus e viajou com aquela pessoa, a encontrou em algum lugar, mas não se deu conta que realmente era, ou melhor, quão especial e socialmente importante era aquela pessoa. Mas vejamos que nós podemos falar isso de pessoas que são prestigiadas, mas também de pessoas com quem a gente convive no dia a dia. Nem sempre nos damos conta da grandeza moral daquele colega de trabalho, daquela liderança com quem convivemos, ou até daquele pai ou mãe que temos. Um dia mais tarde, ou já tarde, podemos com surpresa descobrir quão grande era aquela pessoa. Pois bem, os discípulos de Jesus andavam com ele, conversavam, comiam, rezavam com Jesus, e naquele momento eles estavam sentindo o clima tenso ao redor de Jesus. E ele, mesmo falando em sofrimento, em morte, eles estavam ficando tristes e apreensivos. Mas, ou melhor, não estamos entendendo as coisas, quem realmente é ele, o que ele quer. Um dia, alguns deles fizeram uma experiência muito especial e foram rezar com Jesus. Aí viram Jesus transfigurado, iluminado, eles ficaram maravilhados. Meus amados e amadas de Deus, nós estamos diante deste evangelho que é a palavra de Deus viva, mostrando para nós a grandeza de Jesus. E aí nós, no início, não foi verdade? Nós fizemos esta comparação.
quão importante, às vezes, quão importante é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, alguém que está conosco no dia a dia e nós não estamos enxergando, nós queremos pisar na pessoa ou diminuir a pessoa, achar que ele não vale aquilo que ele está representando. Jesus é Deus, era Deus. Os discípulos andavam com ele, comiam com ele, rezavam com ele, andavam, pregavam, mas não estavam percebendo a importância de Jesus. Só perceberam no dia da transfiguração. Amados e amadas de Deus, façamos a nossa reflexão pessoal, peçamos ao nosso Deus perdão do nosso dia a dia, que às vezes nós sofremos estas situações ou passamos por situações de desconhecer ou de ignorar o próximo. E aí é que está. Deus fala conosco através do nosso irmão. O Espírito Santo está presente em cada coração aqui hoje reunidos, e nós vamos pedir essa graça ao Espírito Santo para que possamos enxergar melhor, enxergar como os discípulos enxergaram Jesus transfigurado, porque ele era Deus. Se nós voltarmos para a palavra de Deus, meus amados e amadas, nós temos motivos de sobra para entendermos que Deus está presente ao adormecer, ao despertar, ou qualquer outra atitude nossa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Façamos agora a oração que Jesus mesmo nos ensinou, porque essa oração é uma petição e uma petição de perdão também, de reconhecimento, que o nosso Pai está nos céus. Rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Senhor, livra assim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas de Deus, vamos manter a fé que Deus colocou em nossos corações através de ouvirmos a palavra de Deus com mais firmeza, vivermos mesmo, sentirmos e vivermos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque Jesus, quando foi para o Pai, os discípulos ficaram: e agora, mestre? Ele disse: eu vou para o Pai, mas deixo o Espírito Santo com vocês. É esse Espírito Santo que nós clamamos todos os dias. Nós clamamos o Espírito Santo pedindo saúde, paz, harmonia, e que este mundo cada dia mais possa caminhar na luz que é Jesus, em busca desta luz que é Jesus, que veio para ensinar, e nós temos a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Receba o meu abraço e até o próximo, com o poder do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que assim seja e assim é.